Olá pessoal, bem-vindos ao canal Marcelo Caixeta. Hoje eu trago para vocês 3 histórias arrepiantes, cheias de mistério e tensão, todas ambientadas em lugares que deveriam ser refúgios de paz, mas que se transformaram em cenários de acontecimentos inexplicáveis. Vamos mergulhar juntos nessas narrativas que vão te fazer repensar aquela viagem tranquila para o interior. Se você curte histórias que misturam suspense, mistério e um toque de adrenalina, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like maroto para apoiar o conteúdo. E nos comentários, me conta, qual dessas histórias você gostaria de viver? Ou melhor, qual você correria para fugir? Vamos interagir bastante, porque aqui a gente constrói essa experiência juntos. Agora segurem firme, porque vamos começar com o mistério do lago em Campos do Jordão. Após a finalização do meu divórcio, cerca de 6 meses antes, eu precisava de um recomeço. Mariana, minha namorada na época, sugeriu uma viagem para um lugar tranquilo, longe da confusão que eu enfrentava. Encontramos uma casa para alugar à beira de um lago em Campos do Jordão e reservei por uma semana, sem pensar muito. O local era exatamente o que eu buscava, uma casa moderna, porém aconchegante, cercada por bosques e com poucas propriedades ao longo da costa. A maioria das casas estava vazia, já que não era alta temporada. Eu gostava disso, queria distância da civilização. O anfitrião não estaria presente, mas deixou instruções detalhadas sobre as chaves e a casa, como em qualquer reserva de condomínio. Chegamos pela manhã e encontramos um pequeno pacote nos degraus da entrada. Não havia remetente, apenas um bilhete manuscrito que dizia: aproveitem a estadia e mantenham-se aquecidos. Achei simpático, mas havia algo mais. Uma caixinha de fósforos. Pensei ser um presente de boas-vindas peculiar, mas inofensivo. Mariana riu e disse que o pessoal do interior era meio estranho, e deixamos por isso mesmo. Os 2 dias seguintes foram perfeitos. Caminhadas na neve, bebidas quentes perto da lareira, paz total. A neve caía sem parar desde nossa chegada, mas sem vento forte ou neblina, deixando a paisagem intocada. O quarto principal, no 2º andar, tinha janelas enormes com vista para o lago. O telhado era fino, pois ouvíamos o som dos flocos caindo, o que era agradável. Havia também uma claraboia, perfeita para dormir sob o céu nevado. Na 3ª noite, acordei com um barulho quase imperceptível sobre o vento e a neve. A nevasca tinha piorado e o som parecia artificial, mecânico, diferente dos ruídos naturais. Levantei-me sem acordar Mariana e fui até a janela. Para minha surpresa, vi uma moto de neve movendo-se lentamente sobre o gelo. Era estranho, considerando a hora e a tempestade. A paz que eu buscava virou inquietação. A beleza isolada do lago, antes um refúgio, agora parecia um palco para algo que eu não entendia. A caixa de fósforos, o bilhete enigmático e a moto de neve noturna criaram uma atmosfera de mistério. Cada som da casa parecia carregado de significado, mantendo-me alerta. Tentei racionalizar. Talvez fosse um morador local ou um pescador noturno. A caixa podia ser só uma lembrança regional e o bilhete, uma boas-vindas sincera. Mas a sensação de algo errado não passava, como uma sombra me seguindo pela casa. Na manhã seguinte, a neve parou e o sol transformou a paisagem em um cartão postal. Convidei Mariana para uma caminhada, esperando que a natureza dissipasse a tensão. Durante o passeio, vi a silhueta da moto de neve no gelo. O motorista parou abruptamente e gesticulava desesperadamente olhando para nossa casa. Parecia precisar de ajuda. Acordei Mariana, contei o que vi, vesti-me rápido e saí para a varanda. O frio era intenso. Ao abrir a porta, ouvi gritos de socorro. Era uma mulher histérica, gritando que havia perdido o filho na tempestade. Não hesitei. Uma criança não sobreviveria naquele clima. Calcei as botas e fui até o lago, pedindo a Mariana que ficasse dentro de casa.
Ao me aproximar, vi que ela usava um casaco de pele e tinha cabelos em uma trança firme. O gelo parecia sólido, o que me tranquilizou. Ela disse que o menino fugiu de casa e que o procurava. Achei estranho. Esperava algo como ele ter caído da moto. Como não notaria isso? Estava prestes a perguntar mais, quando ela disse algo que me gelou. Você ainda está recebendo os fósforos? Um sorriso passou por seu rosto. Tudo fez sentido. Os fósforos, o pacote, o bilhete. Não era do anfitrião, era dela. Antes que eu reagisse, ela tirou uma arma do casaco, exigiu minha carteira e celular, e eu entreguei. Em menos de 30 segundos, ela subiu na moto de neve e sumiu na nevasca. Corri de volta, gritando para Mariana chamar a polícia. Ela já estava ao telefone quando cheguei. Tranquei as portas em choque, olhando para fora, temendo seu retorno. A polícia chegou 1 hora depois. A neve cobriu os rastros. Mariana estava em choque, e eu, furioso. A paz que buscávamos foi destruída. Suspeitávamos que ela usou uma rampa de barcos do outro lado do lago, mas a polícia não encontrou nada. O anfitrião reembolsou a estadia surpreso, negando o pacote. Suspeitei dele, mas sem provas. Até pensei na minha ex-esposa, mas era improvável. Nunca entendi o motivo. Um roubo tão elaborado parecia insano. A história terminou ali, com mais perguntas que respostas. E aí, o que você faria se estivesse no meu lugar em O Mistério do Lago, em Campos do Jordão? Teria saído correndo para ajudar aquela mulher no gelo, mesmo sem saber quem ela era? Ou desconfiaria de cara daquele pacote com fósforos e ficaria bem trancado dentro de casa? Conta nos comentários, você é do tipo que arrisca tudo para ajudar ou prefere jogar seguro quando o clima fica suspeito? História 2. A casa de veraneio em Paraty. Minha família tem uma casa de veraneio à beira de um lago em Paraty, onde passávamos 2 semanas no auge do verão. A casa tem 2 andares e um sótão. Quando minha irmã mais nova, Ana, e eu éramos crianças, adorávamos subir ao sótão fingindo acampar com sacos de dormir e nosso cachorro. Espiávamos o lago por uma janelinha, rindo das pessoas. Na adolescência, o sótão ficou pequeno, acabando com nossas aventuras. Após a morte dos meus avós, meus pais, João e Carla, herdaram seus móveis. As peças grandes foram para a casa, mas o sótão virou depósito para os menores. Meus pais não jogavam nada fora, pois eram lembranças dos avós. Era agridoce, mas reconfortante saber que esses fragmentos ainda nos cercavam. Com o tempo, ficou difícil visitar a casa. Meus estudos e o trabalho dos meus pais limitavam nossas viagens a 1 semana por ano. Eles não queriam alugá-la, temendo danos aos objetos de valor. Então, a casa ficava quase abandonada, cuidada só por jardineiros. Anos atrás, conheceram um veterano idoso de Paraty, José, que restaurava antiguidades. Assinaram um contrato de aluguel de 1 ano com ele, confiando que não estragaria o lugar. José era baixo, com deformidades, cabelos brancos e barba oleosa. Sua voz rouca incomodava, mas meu pai o respeitava por ser veterano, dizendo que ele merecia uma chance. Não podíamos opinar, mas ele me dava arrepios. O aluguel nos impedia de visitar no verão, mas meus pais precisavam do dinheiro para a faculdade, então aceitamos. Eles o monitoravam pelos jardineiros, garantindo que estivesse bem, sem invadir demais. Tudo mudou quando os jardineiros relataram seu comportamento estranho. Diziam que ele ficava na varanda, encarando crianças no lago, com atitudes perturbadoras. Minha mãe, uma mulher sensível, ficou horrorizada. Falou tanto que meu pai cedeu. Quando o contrato acabou, ele disse a José que a casa precisaria de reformas, sem água ou luz por meses. José saiu sem resistência. A renda do aluguel era baixa e meus pais achavam que ele encontraria outro lugar. Pagamos os jardineiros para ajudá-lo com a mudança. Fiquei aliviado com sua partida. Ele me parecia estranho demais. 1 ano depois, Ana se formou e meus pais nos levaram para Paraty. Eles tinham um labrador preto, Rex, que Ana ainda não conhecia.
Chegamos ao pôr do sol e deixamos Rex em casa enquanto jantávamos na cidade. Ao sair, notei Rex agitado, andando de um lado para o outro. Achei que era cansaço da viagem. Voltamos rápido, mas a casa parecia pesada. Antes que eu dissesse algo, Ana gritou. Rex estava no pé da escada, ofegante, com sangue ao redor. Minha mãe pegou o telefone e meu pai, uma faca. Revistamos a casa. No andar de cima, ele sinalizou a porta do sótão entreaberta, com luz de lanterna saindo. Fiquei paralisado de medo. Meu pai subiu sem hesitar. Não ouvi luta e ele desceu calmo, dizendo que era José. Minha mãe subiu, gritou ao vê-lo e chamou a polícia. Quando chegaram, o tiraram do sótão. Estava em mau estado com a chave da casa. Meu pai jurava ter trocado as fechaduras. Rex sobreviveu, mas ficou ferido. Meu pai não quis prestar queixa, apesar dos protestos da família. Isso gerou uma briga enorme. Nunca entendi sua piedade por quem esfaqueou Rex. Não voltamos a Paraty desde então. O lugar, antes especial, agora carrega lembranças ruins. Não pretendo retornar tão cedo. E aí? O que você faria se estivesse no lugar dessa família em a casa de veraneio em Paraty? Teria deixado o José voltar para casa depois de tudo o que ele fez com o Rex? Ou acha que o pai deveria ter sido mais duro e chamado a polícia logo de cara? Conta nos comentários o que você acha dessa decisão. Eu quero saber se você é do time da compaixão ou da justiça. História 3. A noite no lago em Ilhabela. Eu tinha 20 anos e me chamo Lucas. Meu amigo Pedro vem de uma família rica. Seu pai, advogado de propriedade intelectual. Tem várias casas, incluindo uma à beira de um lago em Ilhabela. O lago não é enorme, mas isolado, com mansões luxuosas ao redor. Muitas vazias, usadas como casas de veraneio. Pedro tinha acesso livre e organizava festas incríveis, sem vizinhos para reclamar. Naquela noite, éramos só nós dois. Eu tinha terminado um namoro de 3 anos e precisava de companhia. Tomávamos cerveja no pier quando vi uma luz piscando no lago. Parecia uma lanterna, em um padrão. 3 curtos, 3 longos, 3 curtos. Pedro reconheceu como SOS em código Morse. Confirmamos no celular. Ele estava certo. A luz durou 1 minuto e parou. Pensamos em chamar a polícia, mas havíamos bebido e eu enfrentava uma acusação de dirigir embriagado. Decidimos investigar. Pegamos facas no quarto do irmão de Pedro e arrastamos o caiaque do pai dele para o lago. Ríamos no início, mas o silêncio caiu quando nos afastamos da margem. O sol se punha e a visibilidade era ruim. A casa de onde vinha a luz era grande, mas decadente, com o deck meio submerso. Encalhamos o caiaque na margem. A tensão crescia. A luz vinha do 2º andar. Pedro quis voltar, mas convenci-o a entrar por uma janela destrancada. A casa estava vazia, sem móveis nem sinais de vida. Subimos as escadas até o quarto da luz. Abri a porta. Só havia um projetor antigo apontado para a janela. Era uma armadilha. Pedro correu e eu o segui. Ouvimos uma porta se abrir e passos atrás de nós. Pulamos pela janela, mas o caiaque sumira. Um homem grande corria na nossa direção. Empunhei minha faca, mas Pedro pulou no lago. Mergulhei atrás dele. A água era gelada, mas nadei até o pier de Pedro quase em hipotermia. Trancamos a casa e chamamos a polícia. Eles demoraram a chegar e investigaram a casa. Estava vazia há anos, sem rastros. Nos repreenderam por não ligar antes. Os pais de Pedro ficaram furiosos e eu perdi o convite para voltar. Eles ameaçaram processar a cidade e a polícia. Até hoje, não sei quem armou aquilo ou por quê. Meus amigos acham que era uma cilada que não foi concluída. Prefiro não imaginar o que poderia ter acontecido. E aí, galera, chegamos ao fim de A Noite no Lago em Ilhabela. Se essas 3 histórias te deixaram com o coração na mão e a cabeça cheia de perguntas, não esquece de se inscrever no canal Marcelo Caixeta para não perder nenhuma narrativa sinistra como essa.
ativa o sininho, deixa aquele like para fortalecer o nosso rolê e compartilha com os amigos que curtem um bom suspense. Vamos fazer esse canal crescer juntos, porque aqui a gente vive essas emoções na veia. Agora me conta nos comentários, se você fosse o Lucas ou o Pedro, teria coragem de entrar naquela casa misteriosa só para desvendar o sinal de SOS? Ou teria corrido na primeira chance? Quero saber quem aí é do time dos corajosos e quem prefere ficar bem longe de um lago à noite.